Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Pronto, já começou muito bem, né? Negando aquilo que a Bíblia afirma claramente. Como, por exemplo, em Deuteronômio 4:24, diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E Hebreus 12 também, 28 e 29, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus que condena e que manda pro inferno e queima a gente no inferno. Para vocês entenderem, essa heresia ela surgiu com o gnosticismo. Muitos grupos gnósticos criam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior e até maligno se comparado com Deus, no caso de Jesus, revelado no Novo Testamento. Essa heresia ela se estendeu até um pouco mais tarde, chegou no homem chamado Marcião, que elaborou o marcionismo. O marcionismo defendia, ou melhor dizendo, ainda defende, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus justo, porém severo, enquanto o Deus do Novo Testamento, Jesus, é um Deus bondoso e misericordioso. Quero dizer com isso que nós temos o costume de afirmar que nenhuma heresia nova, elas só vão se repetindo ao passar dos anos. O que você pensaria de um pai? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse texto aqui nos dá o entendimento, e eu sei que vai ser dolorido, de que nem todos são filhos de Deus. Esse discurso aí de que todo mundo é filho de Deus, nós deixamos para as novelas da Globo ou para os filmes de Hollywood, tá? A Bíblia não afirma isso. No dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha. Gente, olha só que bonitinho. Ele está comparando o dia do juízo com o dia dos pais. Ô, de bebê. Nossa, coração. Que fofinho, que meigo. Amós 5, 18 e 19. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Apocalipse 6, do 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha, se o dia do juízo é comparado a um dia dos pais, provavelmente alguém comprou um bolo de um sabor que o pai não gosta, hein? Uma criancinha. E diz pra ela, você vai ficar aí pra sempre, pecadora. Comeu Danone, que ela falou que não era pra comer. Pronto, aqui nós temos a receita do ano, né? Falsa simetria, falsa equivalência e uma analogia flácida. Querer comparar o estado de pecaminosidade da humanidade com uma criança que comeu um Danone escondido do pai, pecados que fizeram Jesus ser moído na cruz, e você vem me comparar com uma criança que comeu um Danone. Ainda que fôssemos considerar que todos são filhos de Deus, e esse Deus estaria condenando os seus próprios filhos, uma comparação carregada de honestidade intelectual seria a seguinte: imagine um pai que desde cedo alerta o seu filho quanto às consequências maléficas de uma vida de criminalidade. Mas ainda assim, esse filho, ao passar dos anos, ao crescer, decide entrar para a vida do crime, decide roubar, decide matar e decide até, quem sabe, estuprar. Certamente, quando a polícia bater na casa desse cidadão para prender o seu filho, esse pai, que é um pai bondoso, mas que é justo também e coerente, com certeza vai concordar que o seu filho deve sofrer as consequências. Aí sim, nós teríamos uma comparação mais aproximada. Só que ainda o grande X da questão, e aqui eu encerro meu discurso, é que o fato das pessoas serem condenadas ao inferno não é porque pecaram, tão somente, mas é sim porque não reconheceram seus pecados, não reconheceram que Jesus é o Filho de Deus e o único e suficiente Salvador, aquele que é capaz de perdoar esses nossos pecados. Aí os textos que falam acerca do inferno está aqui, tira o print e seja feliz.